Então, a membresia da igreja local. Número 2, a igreja universal. Cuidado aqui, eu sei que a gente está no Brasil, mas a igreja universal é composta por todas as pessoas que creram e foram redimidas pelo sangue de Cristo, desde o nascimento da igreja em Atos 2. Até, provavelmente já sabe isso, né? Mas a igreja católica é essa ideia, a igreja universal, ou toda a igreja. E é o certo, né? Aqui, a igreja universal. Existe a igreja universal. Todos os salvos são a igreja. Ah, Agora, a igreja local é composta por todo crente em uma comunidade específica, onde eles começam a exercer seus dons e a cumprir seus novos objetivos juntos. Não sei se vocês têm uma aula sobre isso, mas eu tenho visto várias formas de igreja, vocês também, imagino, que tem umas que tem uma membresia fechada, fechadinha, tipo, é difícil para ser membro, ao ser membro exige mais. E tem outras igrejas que tá nem aí com a membresia, pode, se você frequenta praticamente é membro, e não liga tanto para o assunto de membresia. Até a Bíblia não liga tanto para esse assunto de membresia, mas já se você for ver as escrituras, ver as coisas, já tem alguma coisa sobre cobrança, sobre igrejas locais que formaram. Então você diz, mas não tinha lista de membresia. Uh, mas o pastor foi mandado para cuidar das ovelhas da igreja, então como é que ele sabe quem são as ovelhas? Uh, então, é um assunto interessante, tem livros sobre isso, eu estou vendo aqui no gabinete que tenho dois ou três livros sobre esse assunto, então é importante ler sobre isso, formar uma opinião, uma doutrina, talvez, sobre isso. Eu acho que se aqui é membresia fechada, rígida, e aqui é solto, eu estou mais ou menos aqui, eu estou bem pertinho. Tem uma igreja em Washington, D.C., que você tem que fazer 10 semanas de aula sobre a igreja, aquela igreja local. É do Mark Dever, do Nove Marcas. Então, tem que fazer muita coisa. Eu acho que eles fazem frequência, tem pessoas que vê se você está, se você não vai para o culto por 2 ou 3 semanas, eles já estão ligados, falam contigo e essas coisas. Que é interessante fazer isso. Ele diz, se Deus me mandou cuidar das ovelhas, eu preciso cuidar. Eu preciso saber como estão. Alguém tem que cuidar. E isso é em amor, ele não faz com, tipo, rigidez. Em amor, querem cuidar bem mesmo. Umas igrejas fazem isso na prática também, que é boa. Quando a igreja é menor, né? Nossa igreja está mais ou menos saindo disso. Temos a outra igreja em Tupanatinga que talvez ainda está, que a gente sabe quem está faltando todas as semanas. Até eu estava conversando com a colega hoje, falando sobre quem faltou, quem estava. Mas a gente não tem papel marcando assim, mas a gente está de olhos, querendo saber, querendo ajudar. Atos 2, 42 a 44 diz, e eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E respeito veio a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais estavam sendo feitos através dos apóstolos.
e todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2, né? Então, tinha diariamente, estavam juntando e comendo juntos, orando juntos. Era um tempo maravilhoso. E eu acho que talvez a gente passa por momentos assim, mas é mais raro. E imagino que a igreja não ficou desse jeito por muito tempo, sempre estando presente. Mas foi importante estar juntos e identificar com uma igreja local. Isso é pessoalmente, talvez é orgulho meu, ou sei lá, mas quando alguém diz que é cristão, temos alguém que é, não, não vou citar nomes ou nada, mas quando dizem, não, eu sou cristão e amo Deus muito e tudo isso, e sua igreja? Não, no momento não tenho, né, faz 3 anos que a gente saiu dessa e né, ou falar assim de 2 ou 3 anos e eu penso, eu não entendo como pode viver como cristão desse jeito. Deus nos criou com uma necessidade de ter comunhão juntos. E talvez você está fora da igreja, mas tem comunhão com a família. Ou, alguém disse recentemente, não, a gente tinha pessoas em casa para fazer estudo e tal. Isso praticamente é a igreja, a ideia da igreja. Não tem que ser o prédio em si que diz igreja na frente. Mas eu acho bem importante ter a igreja local onde, acho que tem esse parágrafo aqui embaixo de Atos 2, que diz, quando nos identificamos com uma igreja local por meio da associação, estamos nos identificando com outros crentes que também têm o objetivo de edificar o corpo local através do uso de nossos dons, recursos e vidas. Estamos nos identificando com eles para que eles supervisionem nossas vidas, para que a autoridade que lhes foi dada em Cristo possa lhes proporcionar liderança sobre nossas próprias vidas. Então, vai estar juntos, exercendo os dons, crescendo na fé. A gente leu um livro, eu e o meu colega, pastor da igreja aqui, chamado Igreja Simples. Eu quero falar um pouco sobre isso porque a gente fala sobre usar os dons, exercendo e tal, mas temos que lembrar que o foco é fazer discípulos e ser discípulos. E muitas vezes a gente fica bem ocupado na igreja fazendo eventos, né? Até tendo uma certa satisfação no serviço e tal, mas a gente para de crescer, não tá, e para de fazer discípulos. A gente faz eventos, mas não discípulos. Tem que lembrar, e muitas vezes eventos levam aos discípulos, né? Para conhecer mais gente, a gente faz eventos, é importante. Mas a igreja simples, o livro, o foco é, será que a gente está fazendo programação para só ter programação? Ou aquela programação tem um propósito na nossa missão inteira de fazer discípulos e ser discípulos? Eu estou crescendo através dessa programação, através desse evento. Algumas pessoas estão crescendo, ou é só por fazer mesmo? Então, é bom avaliar isso em nossas igrejas. Mas é bom fazer parte de uma igreja local que tem essa missão
de fazer discípulos. Vou ver se eu acerto a nossa missão da igreja. Começa falando sobre a glória de Deus. Depois diz atrair pessoas para o evangelho, conduzir eles para a maturidade cristã e treinar eles para a obra do ministério. Eu acho que passei. Então, 4 áreas, né? Sempre para a glória de Deus, mas atrair para o evangelho, conduzir ou crescer e treinar para a obra do ministério. E a igreja deve focar nessas áreas. Então, a gente diz, tipo, até talvez depois dessa aula eu vou ter uma reunião com outro pastor. E a gente teve um evento, um louvorzão sábado. A gente avalia, vale a pena fazer isso? Foi legal e tudo, mas fizemos discípulos, qual foi o propósito? Depois, algumas pessoas não vieram para o culto no domingo. Fizemos sábado, não vieram no culto domingo. Será que a gente dá a desculpa para eles porque estão servindo no louvor? Onde, sim, talvez tenha edificação, mas será que pode, não sei, a palavra não é trocar, mas a ideia de substituir. O louvorzão substitui por um culto onde vão louvar a Deus e ouvir a pregação da palavra para a transformação da vida. Então, a gente está dando uma desculpa para pessoas, né? Ou eles vejam a importância do crescimento ou já se sentem que estão crescendo porque estão servindo. E serviço é importante, mas muitas pessoas usam o serviço como máscara para dizer que estão agradando a Deus através de serviço, mas sabem que o caráter, ou talvez nem sabem e nem ligam, que o caráter também precisa mudar. É para ser o homem de Cristo, a mulher de Cristo. Entenda isso, eu estou te perdendo com esses pensamentos. Eu acho interessante, né? Debater e descobrir isso. Até é fácil ter igrejas que têm muitos eventos, muitas pessoas bem ocupadas, realizando, servindo em tudo, e servem por 3, 4, 5, 10 anos e ficam queimados e saem da igreja. Isso é normal dentro de igrejas. Então, qual a ideia? É ter atividades ou fazer discípulos? Meu chefe prévio, ele disse, eu acho que nos deu um livro ou alguma coisa, é uma longa obediência na mesma direção. Então, é a ideia, é a vida é um crescimento para nos levar para Cristo, para ser como Cristo. Então, a gente precisa ter uma visão de, ao longo prazo, eu vou ser cada vez mais como Cristo. Não vai acontecer ligeiro, mas eu preciso estar paciente na minha vida, crescendo para Cristo. Meu alvo é Cristo. Mas é uma longa obediência, não é tiro livre, tipo, acontece ligeirinho, né, e já sou maduro. Não, leva tempo. No meio da página, lembre-se de seus líderes, aqueles que falaram para você a palavra de Deus. Considere-os. Então, Jonathan Leeman escreve: a igreja local é a autoridade na terra que Jesus instituiu para confirmar oficialmente da forma a minha vida cristã e a sua. A Bíblia estabelece a igreja local como sua maior autoridade na terra.
quando se trata do seu discipulado a Cristo e sua cidadania na nação presente e prometida de Cristo. Essa é de Nove Marcas. Jonathan Lima faz parte daquele grupo. Ele faz, se vocês falam inglês, entendem inglês, tem um podcast chamado Pastoral Talk, que é muito interessante. Inclusive, eu gostaria copiar em português um dia. Seria interessante a forma que eles falam. Mas é sobre a igreja, como ser pastor, e é muito interessante os assuntos. Mas diz da importância da autoridade da igreja local e para o discipulado. Então, lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem os resultados de seu modo de vida e imite sua fé. Hebreus 13:7. Então, os líderes devem levar a igreja local para esse crescimento e não só a atividade. Número 3 aqui a gente falou, né? Isso é as 3 ferramentas para amadurecimento. Então, discipulado baseado na igreja local, membresia da igreja local e 3 é disciplina na igreja local. Que coisa boa, né? Disciplina na igreja local. Então, não, ninguém gosta disso, eu acho. Talvez alguns, não sei. Mas para disciplinar pessoas é difícil. Então, mas uma ferramenta crucial dentro da igreja para ajudar a cuidar do membro da igreja é a disciplina na igreja. Quando nos tornamos parte de um corpo local de crentes, entramos em um relacionamento baseado em um convênio que nos compromete a viver nosso testemunho cristão, de maneira a refletirmos em nossas crenças e ações a verdade que encontramos nas Escrituras. Quando nos afastamos deste convênio e rompemos com as verdades das Escrituras, caímos sob disciplina. Isso tem o objetivo de restaurar-nos a uma crença e ações adequadas que refletem as verdades das Escrituras, com as quais nos comprometemos. Eu acho que volta para a ideia de humildade e arrependimento. Então, quando a gente é salvo, é para... Para mim, salvação, para mim não, eu espero que para tudo, mas salvação é uma atitude. Tá complicado se é salvo, mas agora não é mais humilde. Ou não existe mais arrependimento. Isso sei não, viu? São atitudes de salvação. Então, se a gente tem essas características, tem a humildade e o arrependimento, a gente quer alinhar com as Escrituras e a gente não quer desviar. Então, precisamos de humildade e precisamos alinhar bem com a Bíblia, com o que precisa na Bíblia, como precisamos agir. Então, a gente vai ouvir pessoas ao nosso redor. Preguei sobre humildade ontem à noite no culto. Então, humildade é muito essencial para as nossas vidas. E como pastor, ainda mais eu preciso de humildade na minha vida para eu ajudar outras pessoas. Eu não posso dar um exemplo de arrogância, que às vezes eu dou, e está errado isso. Dentro da igreja tem 2 tipos de disciplina. Tem disciplina formativa, número 1, disciplina formativa, quando a palavra de Deus é usada para formar-nos seguidores comprometidos em Jesus Cristo. Então, nossas vidas são confrontadas pela palavra, da pregação, dos estudos, e a gente deixa o pecado, tira o homem antigo, o pecador, e bota o homem novo, que é Cristo. Segundo Timóteo 3,16, né, que a palavra é a palavra da inspiração, né?
é o versículo sobre a inspiração. Mas, na verdade, eu gosto de ler 15 até 17, que é desde a criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, esse processo em que a palavra transforma nossa vida para a gente estar preparado para a obra do ministério, para a obra e tal. Número 2 é a disciplina corretiva. Então, isso ocorre quando alguém é confrontado devido a um pecado específico recorrente em sua vida. A pessoa é chamada ao arrependimento e à santidade pelo uso das escrituras. Então, essa é a disciplina mais difícil, mais complicada. Até eu recebi uma mensagem agora mesmo. Eu estou meio em choque. Meio choque. Mas eu não sei se encaixa nessa disciplina. É difícil saber. Mas, enfim, Mateus 18. Quando vê, podemos usar o exemplo de 1 Coríntios 5, né? Um irmão em imoralidade. A gente vê que é público, e essa parte eu não sei explicar muito bem o equilíbrio, né, entre o nível do pecado e tal, se pessoas sabem do pecado, mas tem a ver com isso, né, que alguém está em pecado, aí é para falar com aquela pessoa. E o processo é individualmente, você vê, né, a gente tenta ensinar os nossos membros. Não vem para mim. Porque geralmente eles vêm para o pastor, a esposa. Geralmente para minha esposa. Vai para ela. E isso. Não, primeiramente você vai para a pessoa que você vê que tem o pecado, tá, né, vamos dizer, em imoralidade. Fala com a pessoa, confronta a pessoa, né, em mansidão, em amor, em graça, em misericórdia, né? Todos nós somos pecadores, né? Primeiramente também vê a sua própria vida. Será que você tá faltando alguma coisa na sua vida que vai te deixar parecendo muito hipócrita nessa situação? Mas vê e fala com aquela pessoa. Se não escutar, aí você leva mais alguém, talvez o pastor ou o líder do grupo do discipulado, leva para a pessoa, confronta de novo, em mansidão, em misericórdia, graça, tentando sempre restaurar, a restauração, não em tipo, não acredito, sai da igreja se você vai fazer besteira assim. Não, volta para... Deus fala o que sobre esse assunto? Fala com eles, implora eles. Então, isso é... vamos para a letra 6. Central para a mobilização dos crentes. A igreja é central. Então, Mateus 28. Você está vendo a repetição de Mateus 28 nessas anotações? Tem em todo canto. É para ir e fazer discípulos. Uma vez que uma pessoa é resgatada, ela deve agora viver uma vida que utiliza todos os recursos e todo o relacionamento nessa terra para promover o reino, cumprindo a missão de Deus de resgatar um mundo perdido. Então, deve mobilizar a igreja para resgatar os perdidos. A igreja
existe para isso. Deus usa a igreja para isso. Então, 2 princípios para a mobilização. Deus usa o ordinário para fazer o extraordinário. Então, Deus usa o ordinário para fazer o extraordinário. Deus usa nossas histórias para você compartilhar com mais alguém o Evangelho. Fala da sua história. Quem pode negar a sua história? Olha o que Cristo fez por mim. Quem pode dizer, não, fez nada? Não, tá bom. Talvez te ache estranho, não sei, mas eles não podem dizer, não, Cristo não fez isso na sua vida. Se é a sua história. Então, compartilhe a sua história com outros. Deus presenteou todos os crentes dons, e quando todo mundo usa seu talento, seu dom especial, a igreja é uma força incomparável. Uma força incomparável. Atos 4 diz, quando viram a coragem de Pedro e João e perceberam que eram homens comuns e sem escolaridade, ficaram surpresos e notaram que esses homens haviam estado com Jesus. Jesus muda, Jesus transforma. Então, 1 Coríntios 1, 27, mas Deus escolheu o que é tolice no mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu o que é fraco no mundo para envergonhar os fortes. Deus usa o ordinário para fazer o extraordinário. Então, Deus pode até usar você, pode até me usar para a glória dele e pela surpresa de todos, né? Número 2, liderança da igreja local deve equipar e mobilizar. Então, a igreja local precisa assumir o papel primário de discipular e treinar seu povo para ministrar e liderar. Como tal, o ministério da igreja será autossustentável e reprodutivo. A igreja é o melhor campo de treinamento para o ministério. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente perde isso em igrejas. A gente quer ser missionário, eu já vou usar a palavra da vida, vai para a palavra da vida, vai para esse seminário, vai e aprende. Mas a igreja local não quer dizer que não pode, né? Mas deve também acontecer na igreja local. Onde o seu pastor vai te dar oportunidades de talvez lidar, mas isso é depois do seu serviço, né? Servindo com os seus dons. Ele vai ver, isso vai ser a próxima parte, mas vai ver que é ativo na igreja e vai te desenvolver e vai crescer nisso. Efésios 4, né, tem essa ideia de ter dons e para equipar os santos para a obra do ministério, para edificar o corpo de Cristo. Isso é a igreja inteira, é para equipar a igreja para usar os dons. E quando a gente vê isso, cresce a liderança na igreja, pessoas estão fazendo discípulos, aí você pode ver quem vai servir em missões também. Letra D, central para a multiplicação de igrejas. O evangelho produz igrejas e igrejas plantam igrejas. O poder do evangelho se estende para fora da igreja local. Então, igreja local, as últimas lacunas aqui. Então, o evangelho vai produzir igrejas. Como eu falei, quando a gente vai para plantar uma igreja, a gente vai e a gente faz discípulos, a gente não planta um prédio e depois vê se chega. Não, a gente faz discípulos e surge igrejas. E com igrejas deve surgir mais igrejas, deve plantar mais igrejas. Esse poder sobrenatural que resulta em homens e mulheres redimidos deve ter como fim a formação de novas comunidades locais de crentes.
Então, 1 Coríntios tem a ideia de saudar os outras pessoas da igreja. E quando o evangelho estendeu seu alcance ao redor do mundo, mobilizou homens e mulheres como plantadores de igrejas. Eles começaram a implantar igrejas locais em suas casas. Aí esse é um padrão bíblico que deve ser seguido hoje. Então, pessoas mobilizadas para o espalho do reino. E a gente fala mais sobre essa ideia de levantar missionários na próxima.